Podemos ter algumas formas de redistribuir a renda, como redistribuição via setor público. Através de políticas sociais diretas ou indiretas, a renda pode ser redistribuída, seja pelo fornecimento de serviços públicos ou transferência direta para determinados setores da sociedade. Esse tipo funciona de forma mais ou menos sustentável na prestação de serviços públicos indiretos e contribui para corrigir problemas pontuais na forma da transferência direta. Uma outra forma de distribuição é a própria distribuição dos salários dentro das organizações. O modelo americano de distribuição de salários é o vencedor leva tudo, onde o topo da pirâmide pode chegar a ganhar até milhares de vezes do que o da base da pirâmide. Outra forma é o acesso ao emprego. Em uma economia mundial em que a produtividade é crescente, necessariamente se utiliza cada vez menos mão de obra para produzir a mesma quantidade de produtos e serviços. Uma outra forma é a disponibilização de capital para a abertura de pequenas empresas, seja na forma de microcrédito, seja na forma de financiamento tradicional. O fomento à abertura de pequenos negócios contribui para a redistribuição de renda na sociedade. Pequenas empresas, no conjunto, empregam muito, com uma necessidade de capital muito menor que a abertura de novas vagas em grandes empresas. Eduardo Matarazzo Suplicy nasceu em São Paulo, capital, em 1941. Foi casado com a senadora Marta Suplicy, sendo que o casal teve 3 filhos. É administrador de empresas e economista e foi aprovado por concurso em 1966 para o cargo de professor no Departamento de Economia da Escola de Administração de Empresas em São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, onde leciona até hoje. Foi deputado estadual, deputado federal e, em 1988, foi o vereador mais votado para a Câmara Municipal de São Paulo, tendo sido presidente daquela casa legislativa. Foi o primeiro senador eleito da história do Partido dos Trabalhadores, o PT, do qual é um dos fundadores. Eduardo Suplicy foi senador da República por 3 mandatos consecutivos, ou seja, por 24 anos. Entre seus principais projetos de lei, destaca-se o que institui o programa Renda Básica de Cidadania. É autor de vários livros. Nas eleições de 2014, Eduardo Suplicy não conseguiu se reeleger para o Senado e atualmente é o secretário de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo e minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje, com enorme prazer que nós recebemos aqui no nosso estúdio, Eduardo Suplicy, atual secretário de Direitos Humanos e Cidadania do município de São Paulo. E é que eu já estava atropelando. Eu vejo a figura do nosso amigo Suplicy, sempre lembro de senador. Só antes do boa noite, quantos anos de senador? 24 anos. 24 anos. E agora à frente da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo. Honrado Senador, pelo convite do prefeito Fernando Haddad, desde 2 de fevereiro, aqui colaborando com ele na Prefeitura de São Paulo, mas agradeço muito o convite do Ponto de Equilíbrio do Denis Munhoz para estar aqui no seu programa. Prazer é todo nosso, é um carinho muito grande pela figura do homem, do professor, do político, Eduardo Suplicy. Posso chamá-lo de Eduardo? Claro. Eduardo, vamos falar um pouquinho essa nova etapa da sua vida, da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. O que é essa secretaria? Onde ela atua? Qual o papel do secretário? Olha, o prefeito Fernando Haddad, logo no primeiro ano, deparou-se com a Secretaria de Direitos Humanos e também a Secretaria de Participação em Parcerias. E, como a primeira não tinha propriamente senão o secretário José Gregório, que havia sido ministro da Justiça e tudo, mas ali não tinha quase uma estrutura, a não ser o seu gabinete, que fazia a colaboração com esta outra secretaria. Então, ele avaliou que seria importante criar uma Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania que juntasse as duas e tivesse 13 coordenações pelas quais eu sou hoje responsável. Então, a coordenação
relativa à criança e aos adolescentes, que cuida, por exemplo, de todos os conselhos tutelares, das comissões municipais da criança e do adolescente, a coordenação sobre a juventude, que está criando, tem uma parceria com o programa Juventude Jovem do governo federal. Está por se fazer um portal da juventude para se ter um grau de informação muito interessante para todos os jovens no município de São Paulo. Existe a coordenação para os idosos, com preocupação de todos os programas relativos aos idosos, inclusive educacionais. Por exemplo, nos céus de São Paulo hoje existem cursos superiores para os idosos. Que interessante. Coisas dessa natureza. Existe também o programa, a coordenação de políticas para os migrantes, sejam os bolivianos, os haitianos, os africanos que estão chegando a cada dia, os sírios que vêm lá fugidos da guerra e assim por diante. Tem também a política para os moradores em situação de rua. Nós temos a FIP da USP acabou de fazer uma pesquisa, há 16 mil aproximadamente moradores em situação de rua em São Paulo. Cerca da metade, pouco mais da metade estão de alguma forma abrigados, mas existem muitos pelas ruas e é preciso também uma política para eles que nós estamos desenvolvendo. Também a política em coordenação com as secretarias da Saúde, de Segurança Urbana, de Desenvolvimento e Assistência Social do Trabalho e da minha Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, há o programa de políticas para as drogas, que justamente está administrando o programa Braços Abertos ali na Luz e vai estender por algumas outras áreas da cidade de São Paulo. Existe a coordenação de políticas para o direito da cidade, para a memória e a verdade. Existe uma comissão de memória e verdade do município de São Paulo e assim existe a coordenação de comunicação, responsável pela comunicação desta secretaria e assim por diante. O senhor imagina, vamos nos chamar de você. Você, por favor, que é isso? Denis Munhoz, num município, uma metrópole de 12 milhões de habitantes hoje, a cada momento e hora há sempre algum direito humano sendo ferido de alguma pessoa. Sem dúvida. E o secretário recebe apelos quase que todos os dias e muitas vezes até de noite e de madrugada. Eu tenho recebido telefonemas e tudo, seja porque ali na Zona Sul houve mortes de diversos jovens negros, ou porque estão os moradores de rua em dificuldade num lugar onde está passando ali as forças de segurança do estado, do município, e levar alguns materiais dessas pessoas e assim por diante. Trabalho não falta na secretaria, é um desafio muito grande pela frente. Uma mãe que teve o filho levado para a Suécia, neste domingo, escrevi uma carta e enviei para a rainha Silvia da Suécia para verificar o sofrimento de uma mãe que está detida em Malmö, na Suécia, porque um marido, o pai biológico da criança, que foi brevemente casado com esta senhora Roberta Santa Lúcia, resolveu pedir à justiça sueca que levasse esta mãe com o filho para a Suécia, com a garantia de que ela não seria detida lá, mas em função dela ter vindo com a criança já há muitos anos para o Brasil, uma criança que nasceu no Brasil, então
eu fiz um apelo à Rainha Silvia para que possa, pelo menos, garantir que esta senhora mãe de um filho de 10 anos que é autista e que precisa da assistência da mãe, que pelo menos ela possa responder em liberdade. Secretária, a gente aborda muitos temas de direitos, de cidadania, de igualdade social, mas no frigir dos ovos, eu me lembro muito bem da época, quando o senhor ainda é senador, tudo passa por um processo de redistribuição de renda, de igualdade social, que alguns concordam, outros não, mas acho que chegou um ponto do Brasil rediscutir o seu futuro. O senhor tinha um projeto, que inclusive a gente comentava agora há pouco tempo, que era uma outra forma de redistribuição de renda. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso telespectador. Que felizmente foi aprovado por todos os senadores e deputados de todos os partidos no Congresso Nacional. Todos os partidos aprovaram esta proposição. Primeiro, permita recordar brevemente, em abril de 91, eu apresentei um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Aquela pessoa adulta que não recebesse um certo patamar de renda teria o direito de receber, digamos, 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. A partir dos diálogos sobre este projeto, que chegou a ser aprovado em dezembro de 91 por todos os partidos no Senado, mas num diálogo o professor José Márcio Camargo, da PUC do Rio de Janeiro, ponderou: olha, Eduardo, seria bom começar a garantia de uma renda para as famílias carentes desde que as suas crianças estejam frequentando a escola, para se cortar o círculo vicioso da pobreza, porque às vezes a evasão do escolar. Os pais instam as suas crianças desde 7, 8, 9, 10 anos de idade a trabalharem precocemente, deixam de ir à escola. Então, se provermos um mínimo de renda a estas famílias, com as suas crianças indo à escola, estaremos dando um passo importante. E estas experiências nesse sentido começaram no Distrito Federal, então com o governador do PT, Cristóvão Buarque, à época, e José Roberto Magalhães Teixeira, do PSDB, em Campinas. Os exemplos frutificaram e lá no Congresso Nacional se aprovaram, então, as diversas medidas que se denominaram o Bolsa Escola, pela qual a União passou a financiar os municípios, todos no Brasil, que adotassem projetos nesta direção, isso ainda ao tempo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois veio o Programa Alimentação, o Auxílio Gás, no início do governo Lula, o Cartão Alimentação. Em outubro de 2003, o presidente Lula resolveu unificar e racionalizar estes 4 programas que eu citei no chamado Bolsa Família, que hoje tem as seguintes características. Toda família no Brasil, se a sua renda familiar per capita não alcançar pelo menos R$ 154 por mês, passa a ter o direito de receber o benefício do Bolsa Família, que começa, caso a renda familiar per capita não atinja sequer 77, começa com benefício para a família de R$ 77 mais 35, 70, 105, 140 ou R$ 175 se nessa família houver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais crianças até 15 anos e 11 meses e mais 42 para 1 ou 2 adolescentes de 16 a 18 anos. Há responsabilidades, condicionalidades. A mãe, se estiver grávida, deve frequentar a rede pública de saúde para fazer o pré-natal, verificar como está a sua saúde do neném que vai nascer. Os pais devem levar as crianças até 6 anos de idade na rede pública para realizarem as vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As crianças de 7 a 14 anos e 11 meses precisam frequentar pelo menos 85% das aulas nas escolas, os adolescentes pelo menos 75% das aulas nas escolas. E no governo presidenta Dilma, ela ainda acrescentou o chamado Brasil Carinhoso, que diz: se numa família considerada a sua renda familiar, do pai e da mãe, de quem mais tiver renda na família, e mais o benefício do Bolsa Família, tal como eu descrevi,
se não se alcançar, ao dividir pelo número de pessoas na família, pelo menos R$ 77 per capita, o governo federal complementará o que falta para garantir pelo menos R$ 77 per capita. Quer dizer, numa família de 10 pessoas seria R$ 770. Pelo menos tem que ter isso, senão o governo federal, se aquela família estiver inscrita, ela terá o direito de receber. Se alguma família que esteja nos ouvindo tiver a renda familiar per capita até R$ 154 por pessoa, por mês, então, pai, mãe, 8 crianças. Se não atingir 1.540, então, se ela não estiver ainda inscrita, é nosso dever informá-la. Olha, você vai lá no Centro de Referência de Assistência Social ou Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de sua cidade e se inscreva, porque você tem o direito de estar recebendo. Este é o processo que a presidenta Dilma chamou de busca ativa para que todos nós venhamos a conclamar todas as famílias que, porventura, têm o direito, ainda não estão recebendo, que possam ir lá. E hoje há 14 milhões de famílias no programa Bolsa Família. Se considerarmos algo como 3,5 pessoas por família, dá quase 50 milhões de brasileiros. Ou quase um quarto dos brasileiros. Mas uma dúvida. Agora eu vou fazer... tem o próximo passo. Uma pergunta aqui. Muitos criticam o chamado assistencialismo do Estado. E as críticas vão desde que, tudo que você dá de graça, você dá de mão beijada, você está incentivando a pessoa a não produzir. E outros também criticam, o senador falando o seguinte, o Estado é muito cômodo para ele dar esse cala-boca, entre aspas, para o necessitado, isso vai angariar votos para eles, mas não muda a estrutura, não muda a pobreza no país. Até que ponto o senhor acha que essa crítica é válida? Ela é partidária, ela é política, ela é real? O senhor também, como brilhante economista, profundo conhecedor da área, até que ponto é válida essa crítica ou é totalmente infundada? Denis, quando você saiu de casa hoje, como é que você o fez? Pela janela? Não, pela porta. O mestre Confúcio, 520 anos antes de Cristo, observou que a incerteza é ainda pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa senão pela porta? É uma questão de bom senso. Se você quiser, efetivamente, como deseja a presidenta Dilma, erradicar a pobreza absoluta, construir uma sociedade justa, prover dignidade e liberdade real para todos, uma solução de bom senso, melhor ainda do que o Bolsa Família, que é condicionado, é você simplesmente estender a todos, ricos e pobres, incondicionalmente, uma renda básica de cidadania que irá atender às necessidades vitais de cada um. Você sabe que o Brasil já aprovou o projeto neste sentido, porque em 1991, dezembro, eu apresentei um novo projeto ao estudar este assunto e ficar persuadido de que era melhor, e apresentei no Senado. Francelino Pereira, o senador de Minas Gerais, muito veterano, experiência, disse a mim, como relator, eu vou estudar. Chegou e me disse, olha, Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal. Para cada despesa, a receita correspondente tem que estar lá. Isso é um ponto que eu queria colocar com o senhor. Da onde vai vir o recurso para isso? Que tal você aceitar um parágrafo que diga: será instituído por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família. E eu aceitei, achei de bom senso, e graças a isso, todos os partidos no Senado, em 2002, na Câmara, 2003, e o presidente Lula aprovaram. E foi para o presidente Lula, janeiro de 2004, em 8 de janeiro, depois que o ministro Palocci, ao conversar comigo, disse ao presidente como é para ser instituído gradualmente, é factível, pode sancionar, o presidente Lula sancionou. Faz 11 anos e meio.
Pois bem, eu tenho sugerido à presidenta Dilma, em 12 cartas enviadas desde junho de 2013, que ela constitua um grupo de trabalho com os melhores especialistas e estudiosos do tema. Eu citei 70 na carta para ela, que venham a estudar as etapas em direção à renda básica de cidadania, inclusive para responder à sua questão de onde virão os recursos. Mas o princípio é que, de qualquer forma de riqueza gerada numa comunidade, num estado, num país, num continente, sempre você poderá separar uma parcela para instituir um fundo que pertencerá a todos. Muitas vezes se discute a questão da pena de morte. Precisaria ter, ou a diminuição da maioridade penal. Muito mais eficaz para diminuir a criminalidade violenta, os roubos, assassinatos, assaltos, será aprender com Thomas More, que em 1516, há quase 500 anos, ao escrever Utopia, no diálogo sobre por que a pena de morte instituída na época na Inglaterra não tinha diminuído a criminalidade violenta, observa muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis, a que não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. Thomas Paine, o maior ideólogo das revoluções americana e francesas, no ensaio de 20 páginas que está publicado no meu livro em português, Renda de Cidadania, Saída pela Porta, observa que a pobreza é algo que tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ali na América, onde ele tinha estado antes da independência, não enxergara tamanha destituição e pobreza como nas vilas e cidades europeias de 230 e poucos anos atrás. Por que razão? Porque na América a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize uma benfeitoria na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse destinasse uma parcela de seus rendimentos para um fundo que a todos pertenceria. E deste fundo se pagaria a cada pessoa residente naquele país, e essa é uma proposta que enfatiza para todos os países, se pagaria tanto um capital básico quanto uma renda básica, como um direito inalienável de todos partilharem da riqueza comum de nossa nação, como um direito que lhes foi retirado quando instituída a propriedade privada. Mas aí nós não falaríamos de aumento da carga tributária, que já ninguém mais aguenta? Você precisa ter um sistema, um programa tal que, uma vez tão bem compreendido por toda a população vai dizer, olha, se for para isso, eu resolvo fazer a contribuição. Sabe onde, se já esteve num lugar onde existe um dividendo igual pago a todos os habitantes e qual foi o resultado? Quer saber? Claro. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como tantas existem no Brasil, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Boa parte da população continuava pobre. Então, disse o prefeito aos seus concidadãos: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos vai pertencer. Mas o imposto sou contra. Reação igual a sua há pouco. Mas então, acho que de 99% dos brasileiros. Demorou 5 anos para ele persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo, 10 anos depois se tornou governador do estado do Alasca, Jay Hammond. E o Alasca havia descoberto, no final dos anos 60, enorme reserva petrolífera, como nós agora lá no pré-sal do Atlântico. Então, disse o governador Jay Hammond aos seus concidadãos, 300 mil à época, hoje 735 mil.
Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos, então, separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração de recursos naturais, por alguns anos chegou a 50%, para instituir um fundo que pertencerá a todos. Quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não. Uma vez instituído, o que aconteceu? Aqueles recursos passaram a ser investidos em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a economia dos Estados Unidos, internacionais, inclusive das 96 empresas mais rentáveis do Brasil. Pode verificar no site do fundo Alaska Permanent Fund, empreendimentos imobiliários. O fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje 53 bilhões de dólares. Suponhamos, Denis Munhoz, que você vivesse já no Alasca há um ano ou mais. A única exigência, entre 1º de janeiro e 31 de março, escreveriam um formulário, uma página só, application form. Sou Denis Munhoz, trabalho aqui nesta emissora, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem seu patrimônio, que será igual para todos. Resido em tal endereço. Se viajei até o ano passado, no ano passado foi por tal motivo, mas estou aqui morando de volta. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe, tudo igual para todos. 2 pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração é verdadeira. Se assim tivesse procedido, final de setembro ou começo de outubro, na sua conta bancária, por transferência eletrônica, ou se preferiu por cheque enviado à sua residência, se lá estivesse, teria recebido nos primeiros anos 80, 300, depois 400, 500 e pouco. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foi o maior dividendo pago até hoje, 3.269 dólares por pessoa. Pai, mãe, 5 crianças seriam 16.300 dólares para a família, pelo direito de todos participarem da riqueza da nação. Mais e mais eu persuadido de que o melhor será a renda básica incondicional, eu fiquei muito feliz de ter podido explicar aos senadores e depois aos deputados por as vantagens da renda básica de cidadania. Você notou que, para explicar o programa Bolsa Família, eu precisei de uns 4 minutos, não foi? Agora vamos supor que os telespectadores, você mesmo, considere que a ideia que eu estou explicando é tão boa que escreva, como eu tenho feito a presidenta Dilma. Vamos constituir um grupo de trabalho para levar adiante a proposta da renda básica de cidadania. E que ela vai dizer, agora não dá. Com toda essa dificuldade financeira, corte de recursos, também no ano que vem não dá. Mas suponhamos que as coisas venham... A coisa mude, a economia volte a crescer. Tanto que em dezembro de 2016, então a presidenta Dilma anuncia. Veja quanto tempo eu vou demorar. A partir de janeiro de 2017, todas as pessoas no Brasil, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, passaremos todos a receber uma renda que, na medida do possível, será suficiente para atender as necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado, inclusive terão direito os estrangeiros residentes aqui há 5 anos ou mais, diz a lei. Terminou a explicação. Quanto tempo foi? Muito rápido, menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto. Primeira vantagem, mais fácil de todos compreendermos, não é verdade? Sem dúvida. Segunda, eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal. Eliminamos todo e qualquer estigma ou sentimento de vergonha de uma pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o fenômeno da dependência que acontece quando você tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. E a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciar essa atividade que vai me render esse tanto, e daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desista e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Ah, a pergunta que você me fez há pouco. Mas não vai estimular a ociosidade?
O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em todos nós, seres humanos. Amamos fazer uma série de atividades, mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da madrugada. Os pais, quando estamos cuidando de nossas crianças e netos, no meu caso, para que tenham a melhor alimentação, se desenvolvam, não se machuquem. Quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa assistência, o fazemos com carinho. Nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros, diretórios acadêmicos, quantos de nós não estamos sempre realizando atividades porque nos sentimos úteis? A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada. Isso significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de uma fazenda, um hotel, um restaurante, um banco, uma propriedade imobiliária, um título financeiro, esta pessoa pode receber juros, lucros, aluguéis, os rendimentos do capital. Por acaso, para receber tais rendimentos, esta pessoa precisa necessariamente demonstrar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Então, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação? Ainda mais quando percebemos alguns aspectos da nossa história. Por mais de 300 anos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para aqui virem colaborar para a acumulação de capital de tantas famílias sem receberem qualquer remuneração que não fosse viver numa senzala, receber uma alimentação que deixava os escravos com uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade, ou quando pensamos nos aspectos do Brasil moderno. O presidente Lula costumava dizer, parece que Deus é brasileiro, veio morar no Brasil, ajudou a Petrobras a encontrar extraordinária reserva petrolífera que vai permitir ao Brasil, em breve, poder erradicar a pobreza, se desenvolver culturalmente, cientificamente, tecnologicamente. Claro que não para alguns receberem tanto dinheiro de maneira desonesta. Isso aí temos que condenar com certeza. Portanto, mas é de bom senso. Mas qual é a principal vantagem, querido Denis, da renda básica de cidadania? Se me permite, é do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano. Para aquela pessoa que às vezes não tem outra alternativa, senão para dar o sustento em casa, alimentação para seus filhos, a jovem que resolve vender o seu corpo, aquele jovem que pela mesma razão resolve se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, o personagem, por exemplo, do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs, estas pessoas, o dia que houver uma renda básica de cidadania para ela própria e para cada pessoa da sua família, ela vai ganhar o direito de dizer, não, agora eu não vou aceitar essa única alternativa que vai ferir a minha dignidade, vai colocar minha saúde e vida em risco. Agora eu queria fazer uma pergunta ao economista Suplicy. Claro. Agora nós vamos tirar um pouco a parte política. Mas a renda básica de cidadania é algo que eu aprendi como professor. Mas é exatamente no meu mestrado e doutorado em economia. Toda a sua defesa aqui de tese, como sempre, foi brilhante, foi maravilhosa, nós aprendemos muito. Mas eu queria saber do aspecto econômico. Viabilizaria, dentro da economia que nós temos, isso a economia suportaria a curto, a médio e longo prazo? Como se viabilizaria? Vamos esquecer o aspecto político, o aspecto econômico. Mais e mais, nos mais diversos países do mundo, o tema da renda básica de cidadania vem sendo estudado. Vou lhes dar exemplos. Eu fui à Namíbia, na vila de Otiveiro, para verificar uma experiência que já estava há 3 anos funcionando, de se pagar para 1.000 habitantes, numa pobre vila rural, $100 da Namíbia, algo como R$23 por mês, para todos os seus habitantes. Foi o bispo Zefania Kameta, da Igreja Luterana, presidente da Namibian Coalition for a Basic Income, que
coletou contribuições voluntárias na Namíbia das igrejas alemãs, com quem ele tinha um ótimo relacionamento, para fazer essa experiência. E ele ali, eu fui com o embaixador brasileiro lá visitar, nos contou. A experiência da renda básica em Otiveiro, esta vila rural, nos fez melhor compreender o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes de Jesus. Porque quando Jesus estava lá na Galileia pregando, os discípulos vieram, olha, o povo está cansado e com fome, dá-lhes de comer. Mas só temos 2 peixes e 5 pães. Então Jesus abençoou-os e pediu aos discípulos distribuir a todos. E todos foram saciados. E como? E houve aquela contribuição igual para todos, houve assim como que um sentimento tal de solidariedade e fraternidade que cada um passou a dar de si o que tinha. E como veio uma demanda mais forte do que a que havia antes por bens e serviços, uns começaram a produzir verduras, legumes em torno da sua casa, eu fui lá verificar. Outros passaram a produzir pão no seu forno às 5 horas da manhã para vendê-lo, cada pão a $1 da Namíbia por mês. Outros passaram no seu forno a produzir tijolos. Circulou mais dinheiro. Outras pessoas passaram a produzir tecidos e tal. A taxa de abandono da escola, que era 40%, passou a 0% depois dessa experiência. Nos países desenvolvidos se estuda isso. Em Florença, na Itália, haverá na Universidade e Instituto Europeu um grande simpósio internacional em que se discutirá a renda básica na Europa. Queria ver se dá para fechar aqui. Eu fui contemplado hoje um presente do ex-senador e secretário, Renda Básica e Cidadania. Esse livro aqui, muito obrigado pela lembrança. E o subtítulo é A Resposta Dada pelo Vento. A Resposta Dada pelo Vento. Por quê? Por quê? Não sei. É uma questão de bom senso. Quantas estradas precisará o homem caminhar até que você possa chamá-la de homem? Quantos mares as gaivotas brancas precisarão voar até que você finalmente, até que a gaivota possa descansar na areia? Quantas vezes as balas de canhão precisarão voar até que para sempre sejam silenciadas? Quantos anos precisará uma montanha existir até que seja lavada para o mar? Quantos anos precisará um povo existir até que finalmente alcance a liberdade? Quantas vezes precisará um homem virar a sua cabeça fingindo que não está vendo as coisas? Quantas vezes precisará um homem olhar para cima até que possa ver o céu? Quantos ouvidos precisará uma pessoa ter até que possa ouvir as pessoas chorarem? Quantas mortes precisarão haver até que finalmente se perceba que muitas pessoas já morreram? A resposta, meu amigo, está sendo soprada pelo vento. Você conhece isso muito bem. Quer que eu lhe diga como? Quando houve as guerras do Vietnã e depois do Iraque, os povos do mundo saíram às ruas e cantaram para acabar com a guerra esta bela canção do Bob Dylan. Quer que eu diga como é? Por favor. O senhor é um... How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Muito obrigado pela sua participação. Muito Foi um obrigado, prazer enorme recebê-lo aqui. Muito e obrigado. vamos marcar uma próxima, porque hoje nós estouramos nosso tempo. O diretor deve estar maluco, mas nós vamos marcar uma outra com o nosso querido Eduardo Suplicy. Um exemplo, você pode até não concordar com as ideias dele, mas é um exemplo de vida, um exemplo de honestidade e um exemplo de político a ser seguido no nosso país. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. É o nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.